Olá, pessoal, tudo bom? Hoje vamos estudar um pouco sobre sobre o tempo pré-histórico, certo? Vamos dar continuidade ao que a gente já vinha estudando em história. Como vocês podem ver, vamos entender um pouco o período paleolítico e o período neolítico, certo? Já foi estudado um pouco esse período, porém precisa enfatizar alguns pontos que é para vocês poderem entender a atividade de hoje, certo? O período paleolítico foi chamado assim porque os seres humanos passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Ou seja, todas as ferramentas utilizadas por por esses povos foram produzidos através de pedras, certo? Então, durou desde a formação dos primeiros humanos, há cerca de 100 mil anos atrás, até cerca de 12 mil anos atrás, certo? Nessa época, eles também conseguiram dominar o fogo, certo? Descobriram o fogo e dominaram para sua sobrevivência, certo? Para que pudessem assar alimentos e afugentar animais, certo? E, além de tudo, se aquecer do frio, certo? As cavernas eram usadas como abrigo por esses grupos e nas paredes eles representavam o dia a dia deles através de pinturas rupestres, certo? Chamo a atenção para essa palavra aqui, nômades, como vocês podem ver, certo? O que significa nômades? São aqueles que não têm habitação fixa e que vivem permanentemente mudando de lugar. Ou seja, nômade é aqueles povos que não se fixavam em um lugar, certo? Ficavam de um ponto para outro e isso por causa que eles ficavam em busca de sobrevivência e era preciso estar mudando de lugar em busca de alimentos, de caça. Por isso que eles ficavam mudando sempre de lugar, não tinha um lugar fixo para morar, certo? Já no Neolítico, como vocês podem ver aí, já tem novo pedra, ou seja, neo de novo e lítico de pedra, que foi há cerca de 12 mil anos, ou seja, quando acabou o período paleolítico, começou esse período neolítico, certo? Onde alguns grupos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas, e a se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água e, consequentemente, alimentos, certo? Nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e a colher frutos apenas em regiões próximas de onde tinham se fixados. Eles foram aos poucos tornando-se sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar, certo? Então, aqui, como vocês podem ver lá no Paleolítico, eles não tinham um lugar certo, fixo para morar. Já no Neolítico, eles começam a se fixar próximos a rios, para que possam ter água para sobreviver e dali daquele lugar eles saíam à procura de pesca, de caça e de alimento e voltavam para as proximidades dos rios, certo? Por isso que eles passaram a se fixar nesses lugares, porque para sobreviver, pois precisavam além de água, de alimento, certo? E essa localização, eles sempre procuravam lugares onde tivessem rios e águas para sobreviver, certo? Eles deixaram de ser nômades, então, né? E passaram a ser sedentários, certo? Morando, ou seja, se fixando em um determinado lugar. Os rios foram muito importantes nesse processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitava a caça. Eu chamo a atenção para esse ponto que nesse período esses povos começaram a domesticar os animais, certo? E a praticar a agricultura, justamente para sobreviver, e esses animais começaram a ser domesticados para ajudar na atividade de agricultura, certo?
Dessa maneira, as margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. E aí, devido a isso, eles entenderam que era um lugar propício para a agricultura. Por isso que eles se fixaram nesses lugares. Dessa maneira, era possível plantar e colher, tornando habitável as áreas próximas dos terrenos cultivados. Todos esses fatores juntos, ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo de sedentarização de muitos grupos. Ou seja, esses fatores ajudaram para que eles se fixassem na região, certo? Em cada região, principalmente próximo aos rios. Eu chamo a atenção também para esse ponto aqui, onde tem local chamado de crescente fértil pela fertilidade do solo e também porque formam uma imagem que lembra uma lua crescente. Por que botaram esse mapa e foi chamado de crescente fértil? Vamos ver um pouco o porquê. Olha, aqui nesse mapa a gente pode perceber onde se fixaram alguns povos, certo? Aqui, olha, os egípcios, os fenícios, os mesopotâmicos, eles se fixaram justamente nesse lugar. Por quê? Por causa dos rios. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, onde tem crescente fértil, era justamente essa parte todinha da região, dessa região aqui, que a gente entende que era onde eles conseguiam plantar e colher, onde tinha uma fertilidade da terra e era propício para a agricultura, certo? Como vocês podem ver, os principais, aqui tem pelo menos quatro rios, mas 3 deles são bem famosos e eram os principais, por isso que tinha sempre povos habitando próximo a eles, certo? Era o rio Nilo, o rio Eufrates e o rio Tigre, certo? Como vocês podem ver aqui, esses 3 rios eram os rios principais, os 3 rios principais, e por isso os povos sempre estavam procurando habitação próxima a esses rios para a sua sobrevivência, certo? Então, aqui a atividade, vocês irão fazer a questão 4, 5 e 6 e responder a questão A e B da questão 6, certo? Nesse 4, vocês vão completar esse espaço que eu risquei aqui de vermelho, com os períodos paleolítico ou neolítico, certo? Vocês precisam ler até o final, que é para entender. Por exemplo, durante um longo período chamado de... Aí vocês vão ver se é neolítico ou paleolítico. A moradia dos grupos humanos teve a forma de vida nômade. Lembra que eu expliquei um pouco que eram nômades? Então, lá vocês vão olhar qual povos se encaixou nesse período, certo? Se foi no período paleolítico ou neolítico, certo? Onde eram os povos nômades, onde eles se encaixavam. Durante os grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados com pedras polidas. Então, qual foi o período que eles começaram a lapidar mais a pedra e a pedra começou a ficar mais polida, certo? Qual foi o período? Foi no Neolítico ou no Paleolítico? Letra C. Também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, por causa das ferramentas feitas de pedra. Então, qual foi o período que foi conhecido como Pedra Lascada? Paleolítico ou Neolítico? E assim por diante, certo? Os 5, vocês vão explicar o que foi o processo de sedentarização, que eu falei anteriormente, certo? Esse período de sedentarização foi conhecido por quê? Pelo quê? No 6, vocês vão observar esse mapa que tem no livro, certo? Na página 25, esse mesmo mapa que eu trouxe aí anteriormente, tem no livro de vocês, na página 24. Então, vocês vão observar e vão responder qual é a principal característica da região chamada de crescente fértil. Por que é chamada de crescente fértil? Lembra que eu expliquei o porquê?
Assim, a letra B, né? Assinale a alternativa que aparece o nome dos principais rios de crescente fértil. Também falei um pouco dos rios e aí vocês vão ver. Foi o Nilo, foi o rio Nilo, Amazonas ou Tigre, foi o Nilo, Eufrates e Tigre, foi o Nilo. Enfim, vocês vão olhar e vão marcar apenas um, certo? Onde vocês acharem que tem os três principais rios, já que eles estão utilizando três, que eu falei anteriormente, vocês marcam a opção, certo? Então é só isso, obrigada, boa atividade.